Vidente cigano tem uma surpresa emocionante com a visita da prima do Papa João Paulo II. O vidente se emociona e cai nos prantos ao relembrar momentos difíceis de sua vida no começo da carreira. Tivemos acesso a esse encontro épico do cigano com Dona Matilde, prima do Papa. Confira esse encontro na íntegra e compartilhe com seus amigos. Confira! Olá a todos, tudo bem com vocês? Orioptia, e hoje eu estou recebendo uma visita muito especial aqui em casa. Estou recebendo a Dona Matilde Kostek, ela que fez 1.200 quilômetros, né? Sim. Para me conhecer, me visitar, que ela tinha um sonho, que era me conhecer, o cigano Iago, e também tem um sonho, né, que é conhecer o presidente. Presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro. A Dona Matilde, ela é descendente de poloneses e ela faz parte da 5ª geração que descende do Papa João Paulo II, Karol Wojtyła. A sua bisavó era irmã da mãe do Papa. Isso. A família da Dona Matilde migrou para o Paraná e a restante da família ficou lá na Polônia, em Cracóvia, né? Cracóvia. Em Cracóvia. E a Dona Matilde esteve com o seu primo, com o Papa João Paulo II, no Rio de Janeiro, em Curitiba, e me trouxe esse lindo presente aqui, que é o quadro do seu primo, João Paulo II. Ela estava me falando que essa tradição, essa questão do Papa, depois que ele faleceu, foi se perdendo, né? Sim. De manter assim vivo isso, porque ter um Papa na família é algo e um muito, santo, né? Santo, né? Com quantos anos ele morreu, mais ou menos? 80 e poucos anos. 80 e poucos anos. Eu era criança na época e acompanhei o sepulcro dele, e até hoje faço a ladainha de todos os santos. Eu acho muito especial ter a Dona Matilde aqui, que é Wojtyła por parte de mãe, né? Isso. Por parte de mãe. E a mãe dela pediu que isso não se perdesse, né? Que continuasse. Isso. Ela queria manter viva essa chama, né? Tão quente que veio na nossa família, né? Tão boa, tão bom preságios, né? O Brasil, principalmente o sul do Brasil, nós tivemos depois do início do século XIX uma alta imigração de alemães, italianos e poloneses, e os Wojtyła vieram para o Brasil, para o Paraná. Eles se estabeleceram em Curitiba mesmo? Curitiba. Em Curitiba mesmo. E também em Santa Catarina. Em Santa Catarina também. Tem alguns parentes. Tinha, né? Morreram já porque são idosos, né? Eram idosos e os novos não querem saber da nossa religião mais, né? E então ficou assim, como é que se diz? No ar a nossa, né? Nosso bem-estar da nossa família, né? Porque agora ninguém mais quer saber a tradição, ela vem se perdendo, né? Os valores. Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque o povo cigano é um povo que requer respeito aos mais velhos. Sim. É uma tara enraizada nas tradições. Eu, que sou de origem também do leste europeu, de família austríaca, então tenho um pé na Eslávia, porque ali já é a Eslováquia, né? Tem essa mistura do alemão com o eslavo e adora a cultura eslava, que descende dos vikings, né?
Então, e que foram cristianizados, abandonaram os antigos deuses e se cristianizaram. Eu gostaria, Dona Matilde, que a senhora contasse um pouco da sua experiência de conhecer João Paulo II. Ah, foi muito emocionante. Quando eu conheci ele no Rio, ele veio, teve um intérprete que fez para a nossa apresentação, e eu chorei muito, e ele pediu para que não chorasse, porque isso era suave e bonito para a nossa vida. E quando daí ele viajou para Curitiba, eu viajei também, aí fizemos uma recepção, inclusive fizeram uma casa igualzinha dele lá na Cracóvia, né? Quando ele nasceu, e ela é idêntica. E ele foi lá e ele teve uma visita com a gente e tudo, todos nós, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, minhas tias todas, naquele tempo ainda estavam vivas, em 80, né? E daí teve uma recepção muito bonita, mas de pouca duração, porque tinha muita gente que queria ver ele, né? Principalmente as pessoas que vieram de Santa Catarina, né? Que são parentes. E daí foi pouco tempo que tivemos com ele, né? Aí ali nunca mais nós vimos sobre nada dele, né? E quando ele faleceu, como que a senhora se sentiu? Nossa, daí nós ficamos arrasados. Ficamos muito arrasados, porque ele podia ter vivido mais se não fosse aqueles acidentes que ele teve, né? Ele era um homem forte e tudo, mas 2 acidentes, né? E aí ele não aguentou, a idade era assim muito avançada e ele não queria, né, fazer muita coisa, que ele disse que estava na hora que Deus estava chamando ele para ir, né? Ele foi um dos papas que mais viajou o mundo, sim, né? Sim, foram mais de 101 países, algo assim. E ele fazia questão de beijar o solo de todos eles, né? Com os lábios dele. Ele foi um papa que era humilde, ele era um papa do povo, né? E sempre clamava paz. E foi um dos papas mais respeitados que a gente já teve. Sem dúvida. Eu gostaria que a senhora falasse também a sua opinião em relação a Bento XVI. Bento XVI, ele achou que estava na hora dele sair daquilo, né? Que ele achou que teria que pôr uma pessoa mais jovem, mais experiente, porque ele já não estava mais podendo fazer o que ele queria, e ele desistiu, né? Só isso, né? E em relação ao Papa Francisco? Olha, o pessoal da América Latina não parece que não levam a sério muito a religião, né? Não é mesmo? Então, foi que ele ainda não pode fazer as coisas, que ele não tem a voz ativa, né? Para fazer o que ele quiser. A senhora acha que ele é um papa, então, que não tem tanto assim o carisma, né? Como João Paulo teve, né? Não, de jeito nenhum. Eu particularmente, a senhora também que é médium, a gente sente isso. Eu sinto que quando o Papa Francisco entrou, ele era uma pessoa, mas depois do tempo a gente foi conhecendo. Isso. Aqui em casa enfraqueceu, né? Pelas opiniões radicais que ele quis impor, inclusive sobre casamento de padres. Isso. E outras coisas. E tanto roubo que houve dentro da Igreja Católica, e tanta questão de pedofilia. E isso acaba com a fé das pessoas. Sim. E o momento que o Brasil está vivendo também em relação ao Padre Robson, a pastora Flor de Lis, ao João de Deus. E é uma coisa que a gente tem que se questionar, se existiu um homem santo no mundo, foi João Paulo II. Imaculado, né? Ele foi uma pessoa, e existe até uma profecia, não sei se a senhora sabe, que fala que João Paulo II seria o último, e que depois tem a questão do anticristo, fala sobre o anticristo. A senhora acha que o Papa Francisco pode ser o predecessor ou o anticristo?
Pode ser o último que estão falando, né? Uhum. Agora a gente não tem certeza, porque o mundo, o que nós vivemos hoje é muito indiverso, né? Então não tem como a gente saber como é que vai voltar a ser, né? Da mesma maneira que nós estávamos vivendo desde janeiro do ano passado, né? Não é mesmo? E a gente está vivendo num momento de extrema fé. E o que me chama a atenção na Dona Matilde é que ela é uma pessoa autoconfiante. Ela veio, né, na idade dela, né, sendo uma pessoa de risco, ela veio porque ela tem fé no coração, ela Sim. acredita, ela... Então isso é uma lição, assim, pra mim, que eu tô tirando numa hora, assim, que eu estava precisando, sabe? Que bom, Porque que bom. nada acontece por acaso na vida da gente. Eu estou aí para alegrar os meus amigos. E... Minha missão é essa, alegrar os meus amigos. Né? E às vezes a gente tem que pensar que existem pessoas de mais de idade que têm mais força de viver que muitos jovens que estão na depressão, no desânimo, não querem trabalhar, estão perdidos nas drogas. Então eu acho que o exemplo da Dona Matilde, como exemplo de vida de uma pessoa que trabalhou a vida inteira, Sim. batalhou, morou no Rio de Janeiro, né? Sim, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Brasília. Eu queria que a senhora deixasse Tô até me emocionando já, tô quase chorando. Eu queria, Dona Matilde, que a senhora, sendo essa pessoa tão especial, em nome também de João Paulo II, que com certeza ele está aqui vendo isso, Certeza. e também do seu esposo falecido, que Isso. está sempre com a senhora. Eu queria que a senhora deixasse um recado para os jovens dessa geração que precisa muito. O que a senhora, um conselho para nós jovens? Olha, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que vocês têm que mudar muito, batalhar muito, amar muito, respeitar muito, né? Essa vida vai ser agora daqui para frente muito respeito. Quem vai fazer isso vai viver bem. E quem não vai padecer, tá? Porque a nossa vida não vai ser mais a mesma que era, né? Então eu acho que o respeito e a dignidade vai valer muito para os jovens hoje. Muito, muito, muito. Porque eu sempre vivi na minha honestidade, com 86 anos e meio de idade, eu vivo sempre na honestidade, no trabalho e na honestidade. Até hoje eu faço meu trabalho manual. Então eu acho que as pessoas jovens devem fazer isso, né? Cada um vê o seu trabalho fazer, né? E ajudar uns aos outros, né? Sempre ajudando, sempre dando uma asa de um lado direito, a asa do lado esquerdo, sempre dando para os amigos mais chegados da vida, e assim vão fazendo um chegado ao outro, que chega, o mundo inteiro fica chegado, né? É isso que eu tenho que dizer. Às vezes as pessoas não precisam de comida, elas não precisam de, como Jesus dizia, nem só do pão vivia um homem. Eu acho que às vezes só uma palavra já é o que muita gente precisa. Isso. E assim, também queria que a senhora dissesse para essas pessoas que estão no fundo do poço, assim, que tem muita gente que assiste, né, com muito problema, mais alguma coisa assim que a senhora gostaria de dizer? Olha, eu vou lhe dizer, não existe fundo do poço se você tem fé e confiança na tua vida, não existe. Tá? Confiança é tudo, né? Existe fundo do poço para quem quer ficar no fundo do poço, né? Porque existe tanta oportunidade, tanta gente generosa ainda no mundo, que essas pessoas podem ajudar esses pessoal, e eles não vão para fundo do poço, eles vão para a glória, entende? Se eles quiserem, né? Se eles largarem os vícios maldosos que existem nesse mundo. O vício é a pior coisa, né? No momento
porque você vai atrás de qualquer coisa que te falam, não pode, você tem que pesquisar se aquilo que ele falou é verdade ou não, né? Porque hoje está muito difícil você acreditar em alguém, então não existe fundo do poço, existe fé, confiança e dignidade. Confiança é tudo, é tudo. A gente tem que se confiar na gente, Sim. porque se a gente não confiar, nada vai acontecer. Nada. E é isso, a gente tem que ter fé na vida, acreditar, porque a gente está vivendo um momento do medo, né? O medo. Mas vai passar, Vai. se Deus quiser. Febre bubônica e as outras que existiam no mundo também teve mais forte que o nosso, e passou e o pessoal resistiu, porque naquele tempo eles tinham fé. E nós também temos que resistir, temos que ter fé, né? Cada um tem a sua oportunidade. E a dona Matilde também me presenteou com esse terço que foi da mãe dela. Como ela se chamava? Sofia. Sofia Wojtyla Sofia Kaviski. É. Que era polonesa. Isso. E olha o tamanho desse terço. E eu vou guardar esse terço com carinho para o novo apartamento, para essa nova fase de vida lá em Santa Catarina. Ela pediu muito para mim que desse para uma pessoa que eu estimava muito, porque eu já tô com uma certa idade. Um dia eu posso ir embora, né? E daí eu dou para uma pessoa que é jovem e que pode prosseguir a cuidar do terço da minha mãe. É muito bonito, eu me sinto muito emocionado e lisonjeado com tudo isso que está acontecendo, porque sempre na minha vida apareceu um kardecista, um médium, um espiritualista, um bandista, uma pessoa espiritualizada assim. Sim. Sempre me acompanhou assim desde que eu era criança. Mas porque você tem o dom de ser bom, né? Honesto, bom, então aparecem essas pessoas boas para você. Agora, se você abaixasse a cabeça e não pensasse nas coisas boas, você não teria essas pessoas do teu lado. Por isso que as outras pessoas, eles ficam muito assim para trás por causa disso, né? Eles têm que sempre ir para frente. Para frente que a gente vai, né? Para trás. Para trás é passado. Às vezes, com tantos problemas que surgem no dia a dia, simplesmente alguém pode te ligar do nada e te trazer um carinho, uma solução. E às vezes a gente não nota o quanto a gente é visto, né, e assistido no mundo inteiro. Às vezes nem as pessoas da própria família da gente assistem a gente, não valorizam como uma pessoa de 86 anos de idade que veio lá de Curitiba para vir me conhecer. Então isso, para mim, não tem preço. Isso não tem preço. Isso quanto mostra o meu trabalho. Foi um trabalho difícil. Eu comecei divulgando meu trabalho na TV. Eu tinha R$200, eu acho que eu comprei uma camisa e paguei a gravação. Na época eu tinha 22, 23 anos. Todo mundo não queria. Quando eu falei que ia pra TV, muita gente deu risada e não acreditou. Então, passei muita humilhação, muita coisa, mas eu nem lembro mais disso. Mas você venceu. Porque os meus clientes, esse cigano maravilhoso que eu tenho, os meus orixás, todos os meus santos da Igreja Católica, eles trazem esse sentido tão especial para mim. E eu gostaria de
presenteá-la agora com essa cigana, que ela tá aqui há um tempo e eu queria dar para alguém. É a cigana Giocasta. Essa cigana, ela já está feita no Amaci, na Umbanda, preparada, que era de uma pessoa que não quis seguir, e eu vou presentear a Dona Matilde com essa cigana, para que essa cigana lhe traga muita saúde, muita proteção, para que a senhora ponha na cabeceira dessa cama e cuide dessa cigana. Muito obrigada. Eu vou Que essa cigana vai acompanhar, é uma cigana pura do Oriente, que vai seguir. Se chama Giocasta essa cigana. Giocasta. Cigana Giocasta. Ela vai ser muito bem cuidada. Quando vê, até uma cigana polonesa, né? Isso. Porque tem uma cigana Natasha que é russa. Isso. E tem muitos ciganos na Hungria, no leste europeu, tem muitos ciganos. Sim. E eu estou muito emocionado mesmo, porque é uma coisa assim que não tem palavras. Tu receber um carinho de uma pessoa que viajou quantas horas? 12 horas, tá? Para vir me conhecer. E eu, com maior atenção e carinho, me disponibilizei, né, a recebê-la. Eu dificilmente faço isso, mas eu vi que ela era uma pessoa especial. Então, o cigano veio e falou que era para recebê-la. Então, eu deixo essa mensagem para vocês refletirem e verem que quando a gente faz as coisas quando você faz na sua vida com amor as coisas, sem fazer mal para ninguém, sem querer o que o outro tem, acreditando no amanhã, você não pode ter um saco de feijão com arroz para você comer hoje. Mas o que vai te manter para você ter amanhã vai ser a sua fé. Você não pode ter hoje o que você quer, mas se você acreditar, você vai ter. E foi isso que moveu o meu trabalho, que move o Tarô Ciganiago, e isso faz com que tudo aconteça e que a gente seja visto no mundo inteiro. Deixa sempre essa mensagem de carinho para vocês, e que João Paulo II, onde esteja, receba o nosso carinho e as nossas orações. E a Dona Matilde vai agora falar sobre uma oração polonesa, que eu fiquei muito interessado sobre essa lenda, e também queremos ouvir essa oração. Essa lenda diz o seguinte: sempre mamãe falava que é uma pessoa que foi condenada inocente, dois rapazes foram condenados inocentes e iriam ser executados naquela madrugada. Lá na Polônia medieval. Lá na Polônia medieval. E daí eles chamaram o bispo para vir dar extrema unção para eles, lá no presídio. E daí o bispo chegou e disse: eu estou sabendo que vocês são inocentes, vamos rezar para que Deus vai ajudar nós todos. E quando foi a madrugada, quando abriram as celas, os dois não estavam lá. Quem estava lá era duas penas como fosse pena de galinha. E isso foi que acharam na cela. Saíram correndo e falaram para o bispo que não tinha ninguém lá. E eles foram tirados de lá e o bispo teve que dar a obediência para eles. Então essa religião é da Cracóvia, muito famosa lá, todo mundo reza. Mamãe deixou para mim na minha mente. Eu não sei falar em polonês
muito bem, falo pouca coisa. Mas eu sei que a minha mãe rezava e dizia que quando minha filha você tem problema, reze que você não vai passar mal. Então as pessoas polonesas que entenderem o meu dialeto, eles podem dizer se é ou não é, né? Então eu vou rezar para vocês verem que é uma coisa muito boa. Toche vo piequim poda panos femo, hasta o incertezes tejeu faemo, Schmeles mesmos na brontiboga, anises na jedu mutsfoin skoda, anie soin cases nie pilovat, Viekom destom pis cases nie piestovat, na reku benduza voegom drogo, na ostre kamienie ugodis nogom, Bendes bezpetnie pozmiagne nível, e popadolcab deptanie teu privel, na vasrogi go bezobrazescende, e na ogro nispa cuies desbendes, sulfait sós movie, e agoteze viego casos fogue, Nias apominai miosens pomoge, goziego umie ne bendes gardone, viego destopis cases ne piestova, na recu benduza voegum drogo, na ostre caminho godis nogon, bendes bestete pos miagne nível, e popadolcab deptanie teu privel, na vasrogi go bezobrazescende, e na ogro nispa cuidis bendes, sulfait sos movi pantobie miuie, apepsis covieste je pos tempuie, e agoteze viego casus foge, nias apominai miosens pomoge, gozego umie ne bendes gardone, Viego destitius et se obrone, nes pelenindes peninis astosti, e latim vive rimedet livosti. Pronto. Que lindo! Muito lindo, muito lindo. E a gente tava pensando, né, em tentar traduzir, né? Se alguém que fale polonês conseguir traduzir essa oração, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo. Lembrando que esse vídeo vai estar nos canais Extra Normal, Quebra de Rotina, André Pontes e Tarô Cigano Iago. Desejamos a todos uma excelente semana. Que Deus acompanhe a todos. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por me dar essa oportunidade. E aí, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho. Eu sou Alisson da Silva e conto com vocês no próximo vídeo. Até mais!